Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei juntinha com vocês até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje, iniciando o nosso programa especial de férias, chegamos em agosto, o mês em que temos uma pausa aqui em Portugal. E isso causa certa estranheza para nós brasileiros. E é sobre isso que vamos conversar um pouquinho hoje. Você já viveu, para quem está fora, quem ainda não vive aqui, já passou alguma experiência do mês de agosto aqui em Portugal? Sim, é realmente muito curioso. Chegamos a esse mês tão especial que se prepara, onde Portugal se prepara para viver um dos seus momentos mais característicos do ano. Quem chega do Brasil e se depara com essa mudança sente muitas vezes um estranhamento, pois o país simplesmente desacelera. Isso é muito incomum para a gente lá no Brasil. Nós temos as nossas férias, que geralmente acontecem no mês de janeiro, principalmente, julho, que são muito vinculadas às férias escolares. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma paragem geral. E é exatamente o que a gente percebe por aqui. É como se Portugal inteiro respirasse mais devagar. Escolas fechadas, empresas em regime reduzido, repartições públicas a funcionar com o mínimo necessário e até as lojas com placas de encerrado para as férias. Esse ritmo mais lento é típico do auge do verão europeu. As temperaturas sobem, os dias ficam mais longos e o céu, quase sempre limpo, convida ao descanso. Os portugueses organizam as suas rotinas de trabalho e de vida ao redor desse mês. Muitos tiram férias exatamente agora e não é raro, tá? Isso não é raro que as empresas incentivem esse alinhamento. É por isso que dá essa sensação realmente de parada. Opa, o país parou. Lisboa e Porto, por exemplo, que são os grandes centros, as cidades se tornam completamente diferentes. Menos movimentadas, exceto com a movimentação dos turistas. Mais tranquilas, até bucólicas em alguns bairros. Por outro lado, o Algarve, o Gerês e outras zonas turísticas explodem de movimento. Portugal tá na mira do turismo, então está sendo redescoberto por várias, pelo mundo. Então a gente tem recebido turistas do mundo inteiro aqui e, claro, para esse viés turístico, o mês de agosto é o mês mais demandado. É um país que se desloca, que muda de cenário por algumas semanas. E para quem vive aqui, é nítido isso aí. A gente percebe com muita clareza essa mudança. Para quem vem de fora, especialmente para quem vem do Brasil, isso pode ser surpreendente. Afinal, por lá não existe nada parecido com essa pausa coletiva, como eu comentei aqui antes. Mas aqui em terras portuguesas, agosto não é apenas uma época de férias, é quase uma instituição cultural, uma pausa esperada, respeitada e valorizada. E por estar em clima de férias, vamos agora entrar ao nosso momento musical e nos próximos programas do mês de agosto teremos especial 2 horas de música brasileira da melhor qualidade para vocês. Todas as manhãs de domingo, de 8 às 10 da manhã. Vamos ao nosso intervalo musical? Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei juntinha com você até às 10, com muita música brasileira de qualidade. Se você quiser nos acompanhar outros dias da semana, também estamos aos sábados no Diário do Minho, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai quinzenalmente, a intercalar com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal.
Hoje estamos em clima de férias, clima de agosto, e para conversar um pouquinho sobre, antes da gente começar, né, as nossas músicas de verão, vamos falar um pouquinho desse mês que é tão especial e que tem um ritmo tão diferente quando a gente compara especialmente com o Brasil. Enquanto em Portugal abranda, o Brasil segue no seu ritmo constante, quase sem trégua. Agosto no Brasil é um mês longo, conhecido até por um certo cansaço simbólico. Sem feriados nacionais, com o ano já avançado, é um período em que muita gente sente o peso acumulado dos meses anteriores. Aliás, a nossa percepção de agosto lá no Brasil não é diferente só por causa do clima, não. Né? Que aí os portugueses podem até pensar assim, mas o que tem de especial no mês de agosto? É diferente como um todo. O nosso ritmo lá em agosto é realmente muito alucinante, independente do clima. As férias escolares e profissionais acontecem geralmente, como eu já falei no bloco anterior, em dezembro e janeiro principalmente. Em julho a gente tem um período de férias, mas é um período mais resumido. Essa época de janeiro, claro, é época do verão sul-americano. Mesmo assim, o país não para. Comércio, serviços, turismo, tudo continua a funcionar normalmente. É como se no Brasil houvesse uma certa resistência à ideia de uma pausa coletiva. E a gente percebe essa diferença muito nitidamente, principalmente para quem vem viver aqui. Nem mesmo o carnaval, talvez o evento mais esperado do calendário brasileiro, consegue parar completamente o país. Ele transforma, sim, o ritmo de vida de alguns dias, mas os serviços essenciais continuam a funcionar e a lógica da produtividade permanece presente. Essa comparação revela muito mais do que uma diferença de calendário. Mostra, na verdade, dois modos de viver o tempo. Em Portugal, existe um entendimento cultural de que descanso é parte do equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Aqui, parar é legítimo e necessário. Já no Brasil, descanso muitas vezes vem com culpa. É adiado, parcelado, interrompido. E isso nos convida à reflexão. O que seria possível mudar se a pausa também fosse valorizada por lá? Tá aí um questionamento que devemos fazer. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje começamos o nosso programa especial de verão, músicas brasileiras de qualidade, 2 horas só de música. Mas hoje estamos a falar um pouquinho sobre o mês de agosto, que é tão especial e tão diferente para nós brasileiros. A experiência do imigrante muitas vezes se confunde entre o estranhamento e uma oportunidade. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Para quem vive entre dois mundos, como tantos brasileiros aqui em Portugal, agosto pode ser um mês de descobertas, mas também de desafios. É comum ouvir relatos como: cheguei em agosto e parecia que nada funcionava. Isso é o que eu mais escuto lá na Associação UAI nesse período. Marquei consultas e não consegui. Isso quando consegue marcar. Fui ao comércio brasileiro, muitos produtos estavam em falta. Na verdade, porque os outros comércios estão geralmente fechados. Esse impacto é real. Os serviços desaceleram, os profissionais entram de férias e a estrutura do cotidiano muda. Para quem não está habituado, isso pode gerar frustração, mas também pode abrir portas para algo novo. Agosto em Portugal é uma oportunidade de imersão cultural, de viver como os locais, de aproveitar o verão de verdade. E o verão aqui, ele é tão acolhido, tão vivido, e é maravilhoso quando a gente começa a perceber o valor que é ter o sol aqui acima da nossa cabeça, né? Isso no Brasil é tão corriqueiro que a gente não dá valor a isso. Mas quando chega aqui, realmente é uma percepção completamente diferente.
Então, nesse período, o que a gente recomenda é que visitem cidades menores, que conheçam o interior do país também, que explorem as praias menos famosas, saiam desse âmbito do turismo para conhecer e perceber melhor a cultura portuguesa. Que perceba essa realidade com as cidades mais calmas, com outro rosto, outra possibilidade. E sim, viver a alegria dos portugueses de estar no mês de agosto. O mês de agosto também é a chance de experimentar o silêncio, de não correr, de desacelerar, de deixar o corpo se alinhar com o tempo. E isso pode ser transformador, especialmente para quem vem de um país onde tudo pulsa o tempo inteiro. Os portugueses podem estar me ouvindo aqui hoje pensando, gente, eu não estou entendendo um programa para mês de agosto. O que acontece? É tão normal, né? Mas não, esse sentimento, essa cultura suas do mês de agosto é completamente diferente para a gente, para nós brasileiros. E isso é muito forte e muitas vezes, principalmente para o brasileiro que está a chegar, que ainda não viveu o mês de agosto aqui, pode ser muito surpreendente. A adaptação acaba passando por entender essas diferenças e mais, por se permitir vivê-las com curiosidade e abertura. Afinal, ser imigrante também é aprender a viver o tempo de outro jeito. Nesse mês de agosto, vamos entrar também de férias, vamos entrar nesse clima maravilhoso das férias de verão e traremos todos os domingos no Olhar de Lá e de Cá, de 8 às 10 da manhã, especial musical com músicas brasileiras de altíssima qualidade para que a gente possa curtir nas nossas manhãs de domingo. Vamos então agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Nesse mês de agosto, estamos a trazer um especial de férias de verão. Músicas brasileiras de altíssima qualidade. 2 horas de música, todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Hoje, especialmente, estamos a falar um pouquinho sobre o mês de agosto. Um mês tão especial para os portugueses e tão surpreendentes para os brasileiros. O tempo vivido é dar valor sobre o descanso, sobre a pausa. Isso é tão diferente para a gente lá no Brasil, pois aqui até o tempo é vivido de forma diferente, de um lado e de outro do Atlântico. É sobre isso que estamos a conversar. O tempo é vivido de forma distinta em cada cultura. E quem vive em 2 países aprende a perceber isso com mais sensibilidade. Em Portugal, parar não é sinônimo de improdutividade. Isso é tão lindo, gente. Os portugueses pode parecer engraçado isso, mas é tão lindo pra gente que não vive isso, porque é sinal de cuidado, de respeito pelo ritmo natural da vida. As férias são vividas como parte integrante da existência. É comum que os colegas de trabalho perguntem: já marcaste as tuas férias? Como quem pergunta se você está cuidando de si. E esse olhar muda tudo. No Brasil, essa conversa é diferente. Muitas vezes é preciso negociar as férias, dividir, justificar. A lógica da produtividade constante é tão forte que mesmo em momentos de pausa, há quem se sinta ansioso. É difícil para nós no Brasil tirarmos férias com consciência tranquila. Dá para perceber essa diferença? Mas viver entre 2 mundos também traz presentes. Um deles é a possibilidade de escolha, de integrar o que há de melhor em cada cultura. Que tal experimentar esse mês de agosto? Que tal aproveitar esse mês de agosto para experimentar uma pausa verdadeira? Eu sei que não é fácil para os brasileiros, mas vamos tentar? Para desconectar, nem que seja alguns dias. Talvez seja o momento de rever o ritmo, de olhar para o tempo com mais gentileza. Porque sim, às vezes parar também é avançar. E é nesse equilíbrio entre o lá e o cá que muitos de nós vamos descobrindo um novo jeito de viver.
Tenham todos uma ótima semana. Lembrando que todos os domingos, de 8 às 10 da manhã, estarei com vocês aqui nesse mês de agosto. É férias, mas eu vou voltar aqui para trazer músicas brasileiras de qualidade para vocês curtirem nessas manhãs de domingo. Quem quiser mandar alguma sugestão ou conversar comigo, pode entrar em contato diretamente nas minhas mídias pessoais, @AlexandraGomide, Instagram, TikTok, Facebook, X. É só me mandar a mensagem que no tempo adequado eu irei respondê-los. E pode também nos acompanhar aos sábados, quinzenalmente no suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, ou no programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido quinzenalmente às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vou deixá-los agora com o nosso grande intervalo musical e nos vemos na próxima semana. Até domingo que vem. Tchau, tchau!